Eu queria dar um feliz sábado especial para as poucas pessoas que estão aqui presencialmente na igreja do campus da Fátima. E o nosso feliz sábado especial para você que nos assiste da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, do seu celular, do seu computador. Estamos muito felizes porque você se conectou, porque você escolheu estar aqui e receber as bênçãos que Deus tem reservado para você neste dia. Hoje temos uma novidade. Ao final do culto, nós continuaremos e teremos um breve estudo da lição. Algumas pessoas nos pediram, informaram que não estavam participando de alguma classe da Escola Sabatina. Então, você pode continuar conectado à nossa transmissão, que nós teremos um culto da Escola Sabatina, a recapitulação da lição. Eu queria dar um feliz sábado aqui para os nossos amigos que estão conectados na internet. O Gerson Caldas, ele estava conectado conosco. Algumas pessoas foram para uma outra transmissão, já estiveram conectados aqui. Gostaríamos que vocês compartilhassem esse link para que outras pessoas pudessem assistir também. E vocês que estão aqui presencialmente, se puderem também avisar para os seus amigos e familiares que a nossa transmissão já começou, para que eles possam assistir conosco também. Um feliz sábado especial para a Débora Oliveira, para a Lalesca Mota, para a Adna Pereira, Arailda, Alice, Edna, Cristiane, Mateus e Uriel. Vocês se conectaram e já participaram aqui da nossa transmissão. Nós estaremos voltando ao final do culto com mais informações. Hoje teremos novamente o culto adoração especial às 11 horas. E eu venho aqui dizer para você onde você pode assistir, quem será o pregador do dia. Aproveite agora para compartilhar, para entrar em espírito de adoração e vamos começar o nosso culto louvando ao nosso Deus. Que alegria estar aqui com vocês, mesmo pouquinhos, mas significativo. E que bom chegar à sua casa, meu irmão, minha irmã. Não sei como é que foi sua semana, e às vezes a gente tem uma mania na igreja, não sei se vocês já perceberam, de falar apenas com quem passou a semana com problema, né? Triste, acabrunhado. Mas sabia que tem irmão que passa a semana bem? E que a semana foi de boa? Eu espero que sua semana tenha sido assim. A minha teve os seus altos e baixos, mas louvo ao Senhor. Não sei quantos de vocês têm tido a oportunidade de fazer as meditações matinais aqui da Igreja Adventista. Em especial, essa daqui que é a meditação jovem, do pastor José Venefrides. E essa semana, ele resolveu falar sobre adoração. E quando eu estava pensando o que falar para você nessa manhã, eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa assim legal que eu podia compartilhar com meu irmão e minha irmã que está distante de mim fisicamente, mas perto do coração? E aí encontrei a meditação de hoje e de amanhã. Depois convido você a fazer essa leitura. Quando ele conclui assim no dia de sábado, hoje diz assim: o céu é um lugar para adoradores. E eu fiquei pensando, não é que é verdade? No céu não vai ter quem não adore ao Senhor. E nesse contexto de adoração tem o louvor. E às vezes a gente pensa assim, a gente só vai louvar quando está alegre. Não, mas quando a gente está triste também, a gente deve louvar. E ele conclui o trecho, achei tão lindo, eu queria que vocês me permitissem ler. Diz assim, olha: a pessoa que aprendeu a louvar o Senhor fará isso em qualquer circunstância, independentemente de qualquer coisa. Não há ninguém como o nosso Deus. Se você está interessado em aprender a louvá-lo, abra o coração a Ele com fé. Acima de tudo, lembre-se, olha que lindo, não é para esquecer, é para lembrar sempre. Se Deus não ouvir você cantando, não importa quem mais o ouvirá. Então, se você canta bem, se você não canta bem, o importante é você cantar. E para essa manhã nós vamos cantar 2 hinos. Pode abrir aí o seu inário, identificar aí no celular. Primeiro 490, Caminhando, e logo em seguida, Eu Pertenço ao Meu Rei, 350. Caminhando, vamos lá. Com gozo eu já vou para o lar celestial, caminhando, caminhando, pois não me encanta mais o prazer ter real, caminhando para aquele lar. Vamos cantar? Caminhando, caminhando para aquele
divina de Jesus. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando. Isso mesmo. Caminhando, que em Cristo possam eles a paz encontrar, caminhando para aquele lar. Caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus. Caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. A última estrofe. Com Cristo meu Senhor para sempre estarei, caminhando. Isso mesmo. Caminhando, seu nome eternamente então louvarei, caminhando para aquele lar. Caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus. Caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Eu tenho certeza que ficou muito legal aí onde você está e aqui com o reforço do nosso vocal. E aí vocês estão dispostos a caminhar com Jesus para o lar? E a gente só caminha porque a gente sabe que a gente pertence, e a gente pertence ao Rei do Universo. Eu pertenço ao meu Rei. 350. Vamos começar com os rapazes? Pode ser? Rapazes? Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Meninas, vamos responder? Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Todos juntos? Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei, da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. As meninas começam. Eu pertenço ao meu Rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Rapazes? Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua grei. Juntos, bem forte. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu o sei. Olha que bênção. Da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. A terceira estrofe juntos. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real. Creia nisso. Salvará os que amarem sua lei, junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com os salvos um dia estarei. Eu
creia nisso. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de devolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus.
Feliz sábado, irmãos. É uma alegria estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo. Alguns aqui presentes, muitos através da internet. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos solicitar que todos nós nos coloquemos de pé para orarmos ao nosso Pai Celestial. Pai querido, mais uma vez estamos aqui agradecendo o privilégio de servi-lo, de estar ao seu lado, de poder louvá-lo, de poder estar realizando um culto ao Senhor. Queremos agradecer pelas bênçãos da semana, queremos agradecer por sua proteção e pedimos também, Pai, por aqueles que estão passando por alguma luta ou dificuldade, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um deles, dando a certeza da sua presença na vida deles. Pedimos também, Pai, que agora nesse momento o Senhor receba esse culto como uma oferta de gratidão de cada um de nós, uma oferta de reconhecimento de que o Senhor tem cuidado de todos nós. Abençoa-nos, usa-nos nos momentos a seguir, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, um feliz sábado a todos. Nós vivemos um momento difícil, um momento que nos afeta física, social, financeira e psicologicamente. Infelizmente, nos afeta também espiritualmente. Estávamos retornando progressivamente os cultos e houve a necessidade de voltar a ter cultos apenas através da internet. Hoje retornamos, semana que vem voltaremos a ter o culto apenas através da internet. Alguns poucos irmãos conseguiram vir até a igreja. Nós temos alguns irmãos que já estão há alguns meses sem poder vir à igreja. E aqueles que fazem parte do grupo de risco ainda vão levar algum tempo para poder vir à igreja. Esse é um momento difícil. Infelizmente, nós não sabemos quando tudo vai ser normalizado. O fato é que isso pode levar algum tempo. Eu espero que não demore muito, mas pode ser que demore um pouco. A questão é que, em meio a toda essa situação, é possível que alguns ainda estejam bem animados, mas nós podemos encontrar alguns que já estejam desanimados. Desanimados na sua vida espiritual pela ausência dos cultos, pela ausência do relacionamento com os irmãos, de congregar junto com os irmãos. Tanto para os desanimados, quanto para aqueles que ainda estão animados, eu gostaria de ler um texto da Bíblia com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 15, verso 4. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu imagino que você já ouviu esse texto, já leu várias vezes, e talvez em algum momento nós até trabalhamos um pouco sobre a importância de estarmos na igreja. Mas o quadro hoje é diferente. Estar na igreja é muito importante, estar congregado é muito importante. Se você depois olhar com calma, Atos 2, dos versos 42 a 47, onde descreve a igreja apostólica, eles estavam unidos diariamente, eles estavam unidos no templo, eles estavam unidos de casa em casa, eles partiam o pão, eles estavam próximos. E isso fortalecia a fé, e ao final do texto diz que a igreja crescia. É muito importante nós estarmos congregados. Mas a questão é, como eu posso permanecer em Cristo
com o templo fechado? Como eu posso permanecer em Cristo se eu não posso vir até a igreja? Sabe, eu acredito que essa é uma situação nova para cada um de nós. Talvez nós nunca tenhamos passado por uma situação semelhante a essa, de pandemia, que resulta em ter que assistir o culto à distância. Mas saiba de uma coisa, essa não é uma novidade na história do povo de Deus. Em vários momentos na história do povo de Deus, o povo de Deus não teve acesso a um templo, não teve acesso a uma igreja. Em algumas situações, por culpa do próprio povo. Em outras situações, por circunstâncias que estavam além das forças deles. Vamos começar pelo começo, pelos princípios, por Gênesis. Lembre-se, Deus criou Adão e Eva. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 2:8, que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Os criou à sua imagem e semelhança. E lá, o jardim do Éden era um templo com uma função litúrgica, um templo para que eles adorassem a Deus. Eles se reuniam para adorar a Deus ali. E nós conhecemos a história. Eles, num determinado momento, se afastam de Deus e querem ser igual a Deus, aceitam a proposta da serpente, e o que ocorre é que eles são expulsos de lá. E como agora Adão e Eva e seus familiares vão adorar a Deus fora do jardim do Éden? A irmã White, no livro Patriarcas e Profetas, página 62, diz que Adão e Eva, juntamente com seus filhos, se reuniam à porta do jardim do Éden. E lá eles adoravam a Deus. Lá eles erguiam altares e adoravam a Deus. Fora do jardim, eles continuavam adorando. Eles continuavam proclamando o nome de Deus. Nesse mesmo texto, Ellen White afirma que o jardim do Éden permaneceu na terra até o dilúvio. Nesse período todo, o povo de Deus estava sem um templo. Mas nesse período todo nós tivemos Abel, nós tivemos Sete, nós tivemos Enoque e, próximo ao dilúvio, Noé. Todos eles adorando a Deus e proclamando o nome de Deus. Nos séculos seguintes, o povo de Deus ainda estava sem um templo. E nós podemos ver isso nas histórias de Abraão, Jacó e Isaque. Quando nós vamos para textos como Gênesis 12, verso 8, 13, 4, ali diz que Abraão, ele erguia altares, e quando ele erguia os altares, ele invocava o nome de Deus. Isso também acontecia com Isaque, você pode ver depois em Gênesis 26 e 25, e com Jacó em Gênesis 33, verso 20. Mas o fato deles erguerem altares, o fato deles exaltarem a Deus, adorarem, não quer dizer que eles não tinham o desejo de estar em um templo. Talvez o episódio de Jacó lá em Betel, vamos dar uma olhada, Gênesis 28, verso 22. Talvez esse episódio mostre o desejo que eles tinham de estar em um templo. Gênesis 28, verso 22. Diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó tinha um desejo de adorar a Deus. Jacó tinha um desejo de estar na presença de Deus. Isso é muito interessante. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 187, diz que Jacó construiu um memorial de misericórdia para Deus, para que quando qualquer que passasse por aquele caminho pudesse demorar-se naquele lugar sagrado para adorar a Deus. Os patriarcas continuaram adorando, anunciando o nome de Deus e testemunhando, mesmo no período sem templo. Quando nós chegamos no tempo de Moisés,
nós vamos encontrar alguns altares sendo construídos. Isso você pode ver em Êxodo 17, em Êxodo 20. Mas o fato é que tinha-se o desejo de estar no templo, tinha o desejo de estar na presença de Deus. Vamos dar uma olhada em Êxodo 15, verso 17. Êxodo 15, 17. Diz assim: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. Mais adiante em Êxodo 25, verso 8, nós podemos ver ali a ordem de Deus para construir um santuário com um propósito. E qual era o propósito? Para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Quando avançamos um pouco para Êxodo 36, nós vemos a alegria do povo. Eles doam tanto que chega um momento em que a orientação é para parar de doar. A alegria era tão grande de ter um templo que eles dão muito mais do que precisava. E quando nós vamos para a seção de bênçãos e maldições em Levítico 26, a principal bênção que está lá em Levítico 26, 11 e 12, era a presença de Deus junto com o povo no tabernáculo. Após o estabelecimento do povo de Israel em Canaã, a ida ao tabernáculo, a ida ao santuário não era algo que acontecia diariamente, que acontecia semanalmente. Por exemplo, quando nós vamos lá para 1 Samuel, capítulos 1 e 2, você vai ver que dá a entender que Ana, a mãe de Samuel, ia uma vez ao ano no santuário. Mas continuavam adorando, continuavam louvando a Deus. O Salmo 122, verso 1, é um verso bem conhecido, e essa era a realidade do povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia uma alegria muito grande em ir à casa do Senhor. Nós, continuando a história do povo de Israel, nós vamos ver um momento em que o próprio Davi tem um desejo de construir o templo. Não é possível, mas Salomão, seu filho, constrói e faz o melhor possível ali. Asaf, no Salmo 73, diz que é no templo que ele conhece e compreende a justiça de Deus. Em seguida, nós chegamos no período do cativeiro babilônico. E agora, mais uma vez, o povo de Deus está sem o templo. O Salmo 137 fala da tristeza do povo. As pessoas pediam para que eles cantassem músicas, cânticos. Eles dizem, como é que nós vamos cantar com a nossa cidade destruída? Mas mesmo em meio a esse período sem templo, Daniel, por exemplo, no capítulo 2, louva a Deus. No capítulo 4, ele prega para Nabucodonosor. No capítulo 9, ele clama a Deus para que a cidade de Jerusalém e o templo seja reconstruído. No período sem templo, Daniel e muitos do povo de Israel estão ali adorando a Deus, trabalhando, exaltando o nome de Deus. Nós podemos ver Neemias, no capítulo 2 de Neemias, ele triste diante do rei pela situação. Ageu, no capítulo 1, clamando ao povo para que reconstruísse o templo. Quando nós chegamos no período do Novo Testamento, o que é que nós encontramos lá? Nós encontramos o templo e a sinagoga. E as pessoas agora poderiam frequentar regularmente. Lucas 4,16 diz que Jesus frequentava a sinagoga com frequência. Paulo ia às sinagogas, nós podemos ver no livro de Atos. E quando não era permitido, por exemplo, ele esteve na escola de Tirano, isso está lá em Atos 19. Nas cartas de Paulo, ao final das cartas, você vai encontrar Paulo saudando as igrejas que estavam nas casas de vários cristãos. A igreja também se reunia em casas. Algum tempo depois, séculos 2 e 3, o que nós encontramos é uma perseguição, às vezes maior, às vezes menor. E a igreja, mais uma vez, estava sem templo. Onde que eles se reuniam? Muitas vezes nas catacumbas, galerias subterrâneas, onde eles adoravam a Deus e enterravam seus mortos. Esse foi um período também muito difícil. Eu separei um trecho de uma carta, a carta de Agneto.
Essa carta, ela é do segundo século, e ele escreve essa carta a autoridades romanas, e nós podemos ter uma ideia de um pouco como era a situação dos cristãos naquele tempo. Diz assim: vivem na sua pátria, mas como forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. E mais adiante: estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não sabem dizer o motivo do ódio. A perseguição era terrível, mas como escreveu Tertuliano no final do segundo século, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quando nós olhamos uma série de situações, por exemplo, Policarpo, um livro também do segundo século, o Martírio de Policarpo, em que diz que uma autoridade chegou para ele e disse: amaldiçoa Cristo, jura contra Deus e você vai estar liberto. A resposta de Policarpo foi: eu o sirvo há 86 anos e ele não fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Policarpo permanecia fiel a Deus, mesmo em meio à adversidade. Nós poderíamos continuar a história. Os valdenses, que às vezes estavam nas montanhas, outras vezes na caverna, mas continuavam testemunhando, escreviam trechos da Bíblia, traduziam trechos da Bíblia e levavam esses trechos até as pessoas, mesmo em meio à morte. Se nós olharmos um pouco mais adiante, por exemplo, a igreja adventista na antiga União Soviética, onde não era permitido o culto, continuava adorando e a igreja crescendo. E nos dias de hoje, quantos lugares, quantos países onde não é permitido adorar a Deus, não é permitido ter uma igreja? Mas com certeza, quando essas pessoas tinham a oportunidade de estar no templo e adorar a Deus, era motivo de muita alegria. Mas agora, voltando para a nossa situação atual, eu creio que com a graça de Cristo, em breve nós voltaremos a ter os nossos cultos regulares. Mas enquanto isso não acontece, como eu, como você, como nós devemos permanecer em Cristo? O próprio Cristo vai responder isso. Vamos para João, novamente, capítulo 15. João 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós podemos imaginar que o permanecer em Cristo é resultado de dar frutos, mas se você observar atentamente o verso, ele está dizendo que o dar frutos é que é resultado de permanecer em Cristo. Você não permanece em Cristo porque você dá frutos. Você dá frutos porque permanece em Cristo. Não sei se ficou claro isso. O dar frutos é resultado da permanência. Então a pergunta volta: como é que eu posso permanecer em Cristo? Essa resposta vai estar nos versos um pouquinho adiante, versos 9 a 12. Diz assim: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que
o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu creio que fica claro que permanecer em Cristo é permanecer no amor. A guarda dos mandamentos aqui está resumida a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aqui não está querendo dizer que os 10 mandamentos não estão em vigor. Não é isso, claro. Mas você cumpre os 10 mandamentos amando. Não é uma coisa de letra da lei. E aqui está bem claro. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós permanecemos em Cristo? Se você observar atentamente, o que fazia com que os patriarcas construíssem altares era o amor que eles tinham por Deus. Não era um ritual, não era uma coisa formal, era o desejo de estar com Deus que fazia com que eles se aproximassem de Deus. Agora pense um pouco no altar da sua casa, que é o culto familiar. Ele tem um horário estabelecido? Ou é feito quando não há mais nada para ser feito? Há um planejamento? Ou ele é feito de forma improvisada? Os louvores podem ser escolhidos pelos filhos? Eu lembro que quando eu estava na Associação Rio Fluminense, antes de vir aqui para o colégio, foi feito um trabalho sobre os cultos familiares, e aí comentaram com as crianças sobre o que elas achavam do culto familiar, e o depoimento da minha filha foi que seria bom que as músicas fossem dessa década. Então, sabe, às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso culto e nós esquecemos um pouco das pessoas que estão ao nosso redor, das nossas crianças, dos nossos filhos. O culto tem que ser para eles, sabe? O culto ele tem que ser preparado. Quando nós organizamos o culto familiar, preparamos com atenção, ele se torna uma bênção. E nesse momento de pandemia, você pode preparar o seu culto de diversas maneiras. Lá em casa nós decidimos estudar o livro do Apocalipse, aí por um pouco mais de um mês. Então havia uma expectativa, nós tínhamos que nos preparar para o culto e havia muitas perguntas, e isso fazia com que o culto fosse um momento aguardado. Você pode escolher um tema, você pode escolher um livro da Bíblia para estudar, mas que o culto não seja simplesmente um cumprimento de um requisito, uma obrigação. Ele tem que ser um momento de alegria. Sabe, se você analisou e viu que talvez o culto familiar ainda não está do jeito que deveria ser, se você percebe que o altar da sua casa precisa ser restaurado, clame a Deus, Ele vai te ajudar a restaurar o altar da sua casa. Mas ainda em relação ao amor de Deus, como está a sua devoção pessoal? Sabe, às vezes o culto familiar é um reflexo da nossa devoção pessoal. Alguns conseguem separar a primeira hora para Deus, e isso é muito bom, mas a nossa devoção não deve durar apenas a primeira hora, ela deve durar todo dia. Sabe, às vezes nós separamos tempo para orar a Deus, mas oramos só pedindo, pedindo e pedindo. A oração deve ser uma conversa. Sabe, lá em Êxodo 33, 11, diz que Deus conversava com com Moisés, como quem conversa com um amigo. E às vezes a nossa oração tem muito pouco de um relacionamento com um amigo. Nós não falamos com Deus sobre o dia, o que aconteceu, como foi interessante o dia. Quantas vezes a nossa oração é automática? Quantas vezes nós oramos antes de comer e depois de 2 ou 3 garfadas nós pensamos, orei ou não orei? Não é assim que acontece? E a nossa leitura, às vezes nós lemos a Bíblia e acabamos de ler, nem lembramos o que lemos, no momento exato não lembramos. Sabe, se nós não temos ainda um relacionamento íntimo com Deus como deveria, vamos clamar a Deus, Ele vai nos ajudar a amá-lo sobre todas as coisas, mas também a amar ao próximo como a nós mesmos. E esse é um outro grande desafio, amar ao próximo. Sabe, muitas vezes nós vamos à igreja para buscar resolver as nossas necessidades, e nós entendemos que a igreja é sobre isso, é sobre resolver as nossas necessidades. Eu vou a Deus e clamo e quero um bom emprego, eu quero ter cada aspecto da minha vida resolvida.
Mas saiba de uma coisa, o cristianismo não é sobre resolver as minhas necessidades, mas é sobre eu ajudar a resolver as necessidades do outro. Amar aos outros como a nós mesmos é colocar os outros como prioridade na nossa vida. É permanecer em Cristo. Mas o permanecer em Cristo não é apenas na igreja, é no trabalho, é no nosso relacionamento familiar, é nas nossas relações comerciais, é nos nossos estudos. É fato que nesse momento tão difícil da pandemia, a tendência natural nossa é pensarmos em nós mesmos, mas nós precisamos libertar do egoísmo, amar os outros que estão passando por momentos tão difíceis, ou mais que nós. Veja, era assim que os personagens bíblicos agiam. Se você olhar rapidamente a história de Abraão e de Daniel, você vai ver que a prioridade deles eram os outros. Amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Abraão, por exemplo, sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. E ele obedece a Deus sem perguntar. Abraão se preocupa e cuida do próximo. Isso nós podemos ver, por exemplo, na sua relação com Ló, que era alguém que não tinha direito a nada, e Abraão ainda permite que ele escolha a terra. Você pode ver na relação de Abraão com Sodoma e Gomorra. Quando você vai lá para Gênesis 14, lá fala de uma guerra de 4 reis contra 5, onde o povo de Sodoma e Gomorra é levado em cativeiro. E quem vai lá para libertá-los? Abraão com mais 3 amigos. E é interessante que depois de todo aquele trabalho, Abraão não tem uma fração de orgulho. O rei de Sodoma vai barganhar com Abraão e diz: olha, Abraão, você pode ficar com todos os bens, só me dê o povo. Abraão tinha direito a tudo, porque ele tinha ganho tudo na guerra. Mas Abraão diz assim: eu levanto a mão ao céu, não vou ficar com 1 centavo disso, tudo é de vocês. Abraão não apenas salvou o povo de Sodoma, Abraão devolveu todos os bens deles. Mais adiante, o povo de Sodoma, quando estava para ser destruído, Abraão intercede por esse povo. E se você olhar a descrição do povo, em Gênesis 13, diz que eles eram terríveis pecadores. Em Gênesis 18, 20, diz que os pecados deles haviam se agravado extremamente. Não importa o que eles estavam fazendo, Abraão os amava. É fácil nós amarmos os que são próximos de nós. Difícil amar aqueles que são diferentes. Abraão amava os 2 grupos. Se você olhar para Daniel, não é diferente. Curioso que Daniel faz o caminho contrário de Abraão. Daniel sai de Canaã e vai para Ur dos Caldeus, vai para a Babilônia. E lá, ele decide firmemente adorar a Deus. Se você pode ver em Daniel 1, verso 8. E lá, ele se preocupa com Nabucodonosor. Nabucodonosor, o responsável pela destruição do templo, o responsável por ele ter ido para o cativeiro babilônico, talvez até o responsável pela morte dos seus pais, quem sabe? Daniel se preocupa com Nabucodonosor. E lá no capítulo 9, ele intercede pelo povo. Daniel já estava com 90 anos de idade, ele podia dizer: olha, eu já fiz tudo, eu não vou voltar para Jerusalém, eu não vou ver a reconstrução do templo. Mas ele clama. E é curioso que isso acontece no 1º ano de Dario, e provavelmente é essa oração que leva Daniel para a cova dos leões no capítulo 6. Daniel ama aquele que não era do povo e ama o que era do povo. E Daniel não está preocupado com as dificuldades, ele quer permanecer em Cristo. Esse é um exemplo que nós podemos tranquilamente seguir. Pessoas imperfeitas, mas que buscavam permanecer em Cristo. Eu volto à pergunta: como é que eu posso permanecer em Cristo na situação atual? Numa igreja fechada? Nós podemos permanecer amando a Deus, dando prioridade ao culto familiar, dando prioridade ao a nossa devoção pessoal. Agora, entenda que não é fazer o culto e a devoção. Você pode fazer o culto e a devoção por medo. Você pode fazer até por barganha para conseguir alguma coisa de Deus. Isso tem que ser fruto do amor por Deus.
O desejo de testemunhar e de anunciar a mensagem para as outras pessoas também tem que estar vivo e presente na nossa vida. É importante nós lembrarmos que o povo de Deus, o povo fiel a Deus, mesmo em momentos de adversidade, permanecia testemunhando, permanecia anunciando. Eles não dependiam de uma estrutura, eles não dependiam de um projeto, eles simplesmente testemunhavam. Pode ser que alguém, nesse momento, esteja pensando, quando tudo voltar ao normal, aí sim, eu vou voltar para o meu ministério, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, deixa a igreja estar normal, e aí sim, eu volto. Amigo, você não precisa de uma igreja normalmente aberta para trabalhar para Deus, para amar as pessoas. É fato que a pandemia ela causa algumas limitações a nós, mas você pode orar pelas pessoas, você pode amar as pessoas, você pode demonstrar o seu amor por elas através de uma mensagem, de um telefonema, você pode cuidar das pessoas que estão próximas a você. É muito bom quando nós oramos pela igreja, mas é melhor quando nós oramos nominalmente, nome por nome. E quando nós nos encontramos com essas pessoas, respeitando o nosso distanciamento social, comente para elas, diga que você orou por elas, que você se preocupa com elas, mas faça isso sinceramente. Saiba de uma coisa, o distanciamento social não pode criar um distanciamento emocional e muito menos um distanciamento espiritual. Qual que é o seu departamento na igreja? Com que grupo você trabalha? O que nós podemos fazer nesse período, com essa situação? Pare e pense um pouco. Será que eu tenho que esperar voltar tudo para poder exercer as funções que eu exercia antes? Sabe, é possível que após esse estudo, aqueles que achavam que não poderiam permanecer em Cristo com uma igreja fechada, entendam que realmente eu posso permanecer, mas há alguns que podem ir para o outro extremo e dizer assim, bom, eu já entendi que eu não preciso da igreja para permanecer em Cristo. Esse é um outro equívoco. Lembre-se, é na igreja que você é fortalecido pelos irmãos, é na igreja que você fortalece os irmãos. Lembre-se que todo momento em que o povo estava sem um templo, eles ansiavam pelo templo. E lembre-se mais que tudo, que lá em Êxodo 25:8, foi Deus que orientou a construção do santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Essa expressão no meio, ela pode ser traduzida também como dentro do povo. Ou seja, a ideia do santuário era para que Deus pudesse habitar no nosso coração. Nessa pandemia, Deus está contigo na sua casa. Ao final da pandemia, Ele vai continuar contigo na sua casa. Mas Ele desejará muito que você esteja com Ele na casa dEle. Nessa pandemia, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Deixar de fazer muitas coisas que nós fazíamos e estávamos acostumados. Reuniões, talvez ir ao shopping, algumas confraternizações. Só tem uma coisa que nós não podemos deixar de fazer. Nós não podemos deixar de ser cristãos. Na pandemia, nós continuamos cristãos. Sabe, não é certo, nesse momento, ser cortado da videira, como diz aqui em João 15, e esperar que tudo se torne normal para ser enxertado. Sabe, nesse período você pode correr o risco do ramo se secar. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Sabe, cada um de nós tem desafios nesse período. Nós não sabemos como tudo vai terminar, mas nós sabemos que vai terminar. Nós sabemos que vai acabar. E mais que isso, o livro do Apocalipse, ele diz que o final vai ser feliz. Apocalipse 21, verso 3. Essa será a nossa última passagem. Apocalipse 21, verso 3 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Depois em casa, se você quiser olhar com calma, você vai ver que aqui é praticamente a mesma coisa que está escrita em Levítico 26, 11 e 12. A última das bênçãos se cumprirá plenamente na nova terra.
Como diz no verso 4, as primeiras coisas se passaram, e agora nós não teremos mais dificuldades para adorar a Deus. Nós estaremos voltando para casa. No capítulo 22 você vai ver, a árvore da vida vai estar disponível, não haverá mais maldição. Retrata a volta ao Éden. No final, tudo acontecerá da melhor maneira possível e nós estaremos com Deus novamente. Contudo, enquanto esse dia não chega, nós ainda temos o desafio de permanecer em Cristo. Permanecer enquanto a igreja está fechada. Permanecer quando a igreja estiver parcialmente aberta. E permanecer quando a igreja estiver plenamente aberta. Quantos aqui gostariam de permanecer em Deus? Permanecer em Cristo? Eu gostaria de ver suas mãos. Permanecer independente das circunstâncias. Permanecer mesmo em meio a problemas. Se esse é o seu desejo, eu gostaria que você se colocasse de pé, para que nós possamos orar a Deus. Oremos. Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. Agradecemos pelo seu cuidado. E pedimos, Pai, pelos desafios que temos à nossa frente. Temos o desejo de permanecer em Ti, mas muitos são os contratempos, muitas são as adversidades e muitas são as coisas que desviam o nosso olhar. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a cada momento, que o Senhor nos envolva e que nos ajude, Pai, a amarmos ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que assim nós continuemos firmes na caminhada rumo ao céu, mesmo em meio a dificuldades. Abençoe a cada um de nós que estamos aqui hoje na igreja, também aqueles que estão assistindo pela internet. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada por pastor Flávio, por lembrar a gente como é importante a gente permanecer no Senhor. E no contexto da adoração, a devolução fiel aos nossos recursos financeiros também é importante. Vamos então ofertar nesse momento. Nós estamos de volta com você que está conectado aí na internet. Você viu que acabamos de ter o momento do ofertório e você que está na sua casa pode participar utilizando o aplicativo 7Me e pode participar desse momento de adoração, devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Vocês que estão aqui na igreja, nós teremos agora um estudo da lição com o pastor William. Ele estará vindo aqui.
E antes dele começar esse estudo, eu gostaria de falar com você que está em casa que a programação da igreja continua. Às 11 horas teremos o culto Adoração Especial, que é transmitido pelos canais Novo Tempo, pela TV Novo Tempo. Você também pode assistir pelo NT Play e você também acompanha através dos canais da Igreja Adventista. Você procura no YouTube, no Facebook, Adventistas Brasil, e essa transmissão estará acontecendo. Esse sábado terá o tema Boas Novas de Grande Alegria. Será com o pastor Gilson Brito. Será um culto muito especial. Você está sendo convidado a participar. E amanhã continua a série de estudos do Apocalipse com o pastor, deixa eu confirmar aqui, Luiz Gonçalves. Pastor Luiz Gonçalves, amanhã ele vai falar sobre como saber qual é a igreja certa. É um tema muito relevante para você que faz parte da igreja e para as pessoas que ainda não conhecem. Então, aproveite a oportunidade, convide os seus amigos para assistirem a esse momento também. E o último recadinho que eu tenho para vocês é sobre um novo aplicativo que reúne um plano de estudos da Bíblia e dos livros de Ellen White. Nós vamos estar compartilhando o link aí na transmissão, você vai poder acompanhar direto, ou através dos nossos canais Igreja do Campus, você consegue todos esses links para assistir esse programa.